Bom, vamos lá, meus amigos. Dando sequência aí às nossas aulas via home office, né, nós vamos entrar na parte de geologia agora, dando sequência aos nossos conteúdos para os alunos do primeiro ano. Nós temos aqui, né, nós terminamos a parte de cartografia e nós vimos como foi importante a evolução da cartografia para que nós tivéssemos mapas mais confiáveis com relação à representação real do espaço da Terra. E aí o que acontece? Quando nós chegamos na era dos satélites, nós descobrimos que esses formatos que os continentes têm aqui hoje, eles são exatamente os formatos vistos de um satélite lá do espaço. Então isso nos deu uma confiabilidade muito grande. E aí quando chegou-se a esse tipo de fidelidade na transmissão do espaço, descobrimos umas coisas. Vou dar uma aproximada aqui. Veja bem, reparem esse contorno de todo o continente americano e esse contorno aqui da costa oeste da África. Uma coisa esquisita, né? Reparem aqui, ó. Aqui é a Nova Guiné e aqui é um contorno do território australiano. Né? E se nós olharmos, existem vários outros lugares, como essa parte, né, da costa nordeste do Canadá, e aqui é a ilha da Groenlândia. Então a impressão que se tem, né, é de que o mundo é uma espécie de um quebra-cabeças, né? Que quando de repente ele estava montado, alguém esbarrou, essas peças se afastaram e só que ficaram mais ou menos que uma na direção da outra, né? E então a conclusão de que os cientistas chegaram era o seguinte: isso aqui poderia ter sido, né, isso aqui provavelmente no passado era uma única forma, né, era um único continente que aos poucos foi se fragmentando. E aí eu pergunto a vocês, poxa, mas pode uma coisa do tamanho do continente americano se mover? Né? Pode uma coisa do tamanho do continente africano, do tamanho da Ásia, se movimentar? Né? Foi a conclusão que eles chegaram. Então, para que eles chegassem a essa conclusão, não basta você ter uma afirmação, você tem que comprovar que esse tipo de coisa aconteceu. Então, vamos dar uma olhadinha nisso, como é que isso pode se processar. Bom, nós sabemos que o planeta Terra, né, ele veio, né, de uma explosão, assim como todos os outros planetas, e se transformaram em imensas bolas de fogo. Só que essas bolas de fogo, quando elas começaram a se resfriar, a sua parte externa se solidificou, né? Só que ela formou uma espécie de um isolante térmico, sendo que na parte interna tudo ainda se encontra em altas temperaturas. Então, se você der uma olhadinha, a estrutura da Terra não é a forma, né? Não é a forma, a estrutura da Terra é muito parecida com a de um ovo de galinha. Você tem uma parte externa, que é uma casquinha, né? Que no caso do planeta seria a crosta terrestre, e uma parte interna formada por material incandescente, por rocha derretida, dividida basicamente em duas partes, o manto e o núcleo. Né? Então veja bem, essa crosta externa, né, quando a gente fala que é uma casquinha, ela chega no máximo a 65 quilômetros. E aí você vai falar assim, poxa Renato, mas 65 quilômetros é uma casquinha de espessura? Se você levar em consideração de que do centro da Terra até a sua parte externa são em torno de 6.700 quilômetros, você vai ver que 65 quilômetros perto de 6.700 é uma casquinha. Né? Só que aí o que acontece? Né? Nós nunca conseguimos perfurar, né, uma profundidade nessa casquinha capaz de atravessá-la e chegar a esse manto. Então, como é que nós sabemos que o interior da Terra é assim? Existem várias evidências, né? Mas eu acho que o que nos interessa agora é a gente pegar umas provas básicas, umas evidências básicas, como, por exemplo, nossos amigos, os vulcões. Bom, o que são os vulcões? Os vulcões são enormes válvulas de escape,
né, que no momento em que o magma que está ali dentro, no interior da crosta, ele entra em ebulição, eles precisam aliviar essa pressão. E aí, quando eles aliviam essa pressão, eles simplesmente estão fazendo uma coisa, né? Eles estão fazendo várias coisas para a gente. Primeiro que eles estão impedindo que o planeta exploda, que é como se fosse uma panela de pressão com a válvula entupida, né? Caso um vulcão não fizesse isso. E também, o que eles fazem? Eles lançam uma série de materiais que são úteis para a gente aqui fora. Um exemplo disso são rochas vulcânicas que são muito aproveitadas por nós aqui na Terra, como por exemplo o basalto. O basalto, para quem não sabe, é aquela rocha preta que existe no calçadão de Copacabana. O calçadão de Copacabana ele é composto por dois tipos de rocha. Uma rocha sedimentar, que é o calcário, que é aquela rocha branquinha, e a outra rocha é uma rocha vulcânica, que é o basalto, que é aquela rocha escura. E aí nós temos algumas imagens de alguns vulcões, né? Todo vulcão é composto de uma abertura que leva o magma até a sua cratera inicial, mas nada impede que esse magma ele possa sair por outras partes, né, do vulcão que não sejam pela sua boca principal. Então o que acontece? A forma que eu costumo comparar um vulcão que estava adormecido, né, e entra em erupção, é como um grande vidro de cola. Ou seja, um vidro de cola, quando você fica muito tempo sem utilizá-lo, o que acontece? Quando você precisa dele, o bico desse vidro ele está entupido. Por quê? Porque a cola se solidificou ali dentro e precisou vai precisar ser expelida dali, né? Agora você imagine, né, um imenso, aqui vocês têm uma erupção vulcânica grande, para vocês terem uma ideia, alguns chegam a provocar descargas elétricas, algumas erupções. Vocês imaginem uma boquinha do tamanho dessa, coberta de rocha solidificada, e você tem aquele magma gigantesco lá embaixo exercendo uma pressão enorme para expelir esse grande cone de rocha, né? Então aí o que acontece? Aí você tem uma erupção vulcânica, né? Nos vulcões que estão adormecidos, essas coisas costumam ser muito traumáticas, né? Porque são toneladas de rocha e magma que são lançadas na atmosfera. Alguns vulcões, como por exemplo o Kilauea no Havaí, que é um vulcão que está em erupção desde 1991, né? Eles já não tem essa explosão toda porque é como se fosse o vidro de cola que esteja em uso, né? E o que acontece? Foi esse vulcão, né, e mais outros que deram origem ao arquipélago do Havaí nos Estados Unidos, né? E aí o que acontece? O Kilauea já se transformou até numa atração turística. Você vê que nessa foto aí você tem um fotógrafo, né, próximo à lava vulcânica, né, porque ele não corre aquele risco de explosão porque o tubo de cola, como a gente disse, ainda está em uso, né? Então essa é uma forma de nós sabermos como o interior da Terra é muito quente. Mas aí voltamos à pergunta: por como é que esses continentes eles se locomovem? Voltando àquele nosso desenho, essa crosta terrestre, que seria a casca do nosso gigante ovo, que seria o planeta Terra, ela não é inteiriça. Ela está dividida, olha aqui, em vários blocos de rocha que flutuam sobre esse magma, chamados placas tectônicas. Então, o que nós temos aqui? Essas placas tectônicas, elas, né, abrigam os demais continentes e devido às correntezas do magma, elas, se vocês perceberem aqui, elas se movimentam em várias direções. Então, por exemplo, você vê que a placa sul-americana, que é onde o território brasileiro está colocado, ela está se afastando da placa africana. Reparem bem aqui, o sentido das setas. Isso vai fazendo com que o Oceano Atlântico ele fique cada vez maior. É uma velocidade de aproximadamente 3 centímetros por ano, né? E aí você vai pensar assim, poxa, mas 3 centímetros por ano não é nada.
Mas se você levar em conta de que o nosso planetinha ele tem cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos, a cada ano 3 centímetros, é uma coisa, né, que no final vai dar uma distância grande. Isso é uma coisa que é um fenômeno que ocorre aqui, chamado de expansão do assoalho oceânico, ou seja, o nível do mar, ele vai ficando, a área do oceano, né, o Oceano Atlântico, ele vai ficando cada vez maior, né? E aí o que acontece? Aqui a gente tem mais ou menos um esquema de como isso acontece. Olha, uma corrente de magma vai num sentido, outra corrente de magma vai no outro. Nesse ponto as placas aqui se afastam. E quando elas se afastam, elas estão no movimento divergente. E aí elas vão formar imensas cadeias montanhosas, né, no meio do oceano, nesse ponto de afastamento dessas placas, chamadas de dorsais oceânicas. Né? E essas placas elas podem fazer, né, realizar os seguintes movimentos. Um movimento convergente, quando uma vai em direção à outra, e aí uma placa ela mergulha para o interior da crosta, né, enquanto a outra vai provocar uma série de enrugamentos aqui que nós chamamos de dobramentos, que são as cadeias montanhosas, né? Esse movimento ele pode ser divergente quando as placas se afastam, e aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a expansão do assoalho oceânico, ou seja, o aumento, né, da área do fundo do mar, né, que é o que vem acontecendo lá na história da América do Sul com a África, e os movimentos transformantes ou transcorrentes, quando elas vão em sentidos, né, como se fossem numa mão dupla, né? Esses atritos, né, entre essas placas, para vocês, né, terem uma ideia, essas placas elas são gigantescas. Elas são, veja bem, a América do Sul inteira está em cima de uma única placa chamada placa sul-americana. Então essas placas são gigantescas. Então quando elas se chocam, quando elas se tocam, né, o que você vai ter? Você vai ter um atrito entre elas, que vai ser responsável pelos terremotos. Quando esses terremotos ocorrem na região oceânica, você vai ter, né, pode ser que você provoque um fenômeno que ficou muito conhecido a partir de 2003, chamado da tsunami, que são ondas gigantescas provocadas por abalos sísmicos na região oceânica. Bom, aqui nós temos esse dobramento, ele pode ser tanto para cima quanto para baixo. Quando ele é para baixo, né, ele vai formar as famosas fossas abissais, que são regiões que são as mais profundas do planeta. Para vocês terem uma ideia, a Fossa das Marianas ela tem mais de 9.000 metros de profundidade, ou seja, você pode jogar o Monte Everest ali dentro que ainda vai ficar bastante água por cima dele, né? Então as placas elas se chocam e vão fazendo essa renovação. Veja, ela mergulha no interior da crosta e daqui a pouco ela vai sair em outro lugar, né? E aí ela vai fazer alteração de rochas, né? Vai criar as chamadas rochas metamórficas, que são rochas que vão ter uma estrutura antes dela mergulhar, vão cozinhar aqui dentro, voltar para a superfície novamente com uma outra estrutura, assim como aquele doce de leite que a gente faz com a lata de leite condensado que a mamãe joga na panela de pressão. Então, baseado nisso, né, voltando àquela pergunta inicial, como é que os continentes se movimentam? Então foi criada uma teoria por um alemão chamado Alfred Wegener, chamada de teoria da deriva continental, que ela prega que há bilhões de anos havia uma única massa continental chamada Pangeia, e que posteriormente essa massa teria se dividido em duas: a Laurásia, que seria o bloco norte, e o Gondwana, que seria a parte sul. E depois houve uma série de outras fissuras e essas placas começaram a caminhar. Nessa imagem aqui você já começa a ter uma ideia de que por aqui mais ou menos a América do Norte e a Groenlândia elas vão se separar da Europa e da Ásia, que Europa e Ásia até hoje são um único continente chamado Eurásia. Mas isso é uma outra história. A outra parte seria a América do Sul e Central, a África.
E esse grande bloco que está aqui, gente, seria a Índia, que olha o sentido da setinha. Esse continente ele foi e atingiu a Ásia, né, com uma brutalidade tão grande que deu origem a quem? A maior cordilheira do planeta, que é a Cordilheira do Himalaia, onde está localizado o Monte Everest, né? Esse bloco aqui seria todo a Antártida, que sofreu uma fissura que posteriormente se transformou na Austrália, né? E foi mais ou menos por aí que nós tivemos essa configuração atual dos continentes. Então, só para a gente concluir a nossa aula de hoje, né, o planeta ele não é uma coisa estática. Tudo isso se realiza a uma velocidade que nós não estamos assim acostumados a mensurar, né? Por exemplo, o Everest ele é um adolescente, né, o Monte Everest, que ainda está crescendo a uma velocidade de cerca de 9 metros a cada 1000 anos. Né? Esses movimentos são extremamente lentos. Não se preocupe que você não vai estar andando numa planície e de repente vai parar no topo de uma montanha de 5.000 metros, porque esses movimentos são extremamente lentos. Né? E vários fenômenos presenciados por nós aqui, como o caso dos terremotos e dos tsunamis, eles são decorrentes da dinâmica dessas placas, assim como a atividade vulcânica. Uma última pergunta é que quando se fala nesse tipo de fenômeno, né, para nós brasileiros é uma coisa assim que nós temos pouco conhecimento, porque o Brasil ele não tem muitos terremotos e nem muitos vulcões, né? Os vulcões que existem são cadáveres de vulcão, eles não estão mais em atividade, né? São resquícios de alguma atividade vulcânica no passado. E por que isso não acontece? Bom, imagine você dentro de um ônibus, né? Existem duas pessoas dentro de um ônibus, uma está no meio do ônibus e a outra está na traseira do ônibus, no último banco lá atrás. E esse ônibus passa num quebra-molas. O que acontece? A pessoa que está no meio do ônibus, ela tem uma percepção do quebra-mola infinitamente menor da pessoa que está no fundo do ônibus. É o que acontece com o Brasil. No nosso caso, o nosso país ele está no meio de uma placa tectônica chamada placa sul-americana. E os fenômenos como terremotos e vulcões ocorrem geralmente na área de contato entre as placas. É por isso, por exemplo, que o Japão, que se encontra nessa região aqui, do extremo leste da Ásia, vejam bem, placa das Filipinas, placa Pacífica, placa Carolina, placa de Bismarck, ele está numa área de contato entre várias placas tectônicas, ou seja, eles registram milhares de tremores por ano. Essa é uma região conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico. Tá? Então, essa região aqui é uma área de intensa atividade sísmica e vulcânica. Né? Tanto é que a palavra tsunami é uma palavra de origem japonesa que significa onda do porto. Né? E nós estamos, né, graças a Deus, livres desse tipo de atividade, porque nós estamos no meio de uma placa tectônica. Então, para a gente concluir, basta nós sabermos o seguinte: como é importante conhecer o interior da crosta, porque é de lá que vem a origem de várias coisas que existem na superfície da Terra, ok? Espero que eu tenha podido ajudá-la a todos. Um abraço e até o próximo vídeo.